Meu nome é Mav. Minha pergunta para você é a seguinte: se Deus criou homem e mulher, mas também existem pessoas intersexo, por que insistir em uma visão binária do sexo quando a própria biologia mostra que isso não é tão simples? Algumas pessoas dizem: ah, mas isso é só 1% da população. Mas e daí? Agora, levando essa questão para a orientação sexual, algumas pessoas nascem heterossexuais, outras bissexuais, outras homossexuais. Se Deus já sabe como cada um nasce, por que ele aprovaria algumas dessas orientações e rejeitaria outras? No passado, a Igreja chegou a classificar essas pessoas como tais, dizendo que deveriam ser de alguma forma. Minha dúvida é: por que, se eu quiser voltar a ser cristão, preciso me arrepender de ser LGBTQI+ e aceitar uma visão do Evangelho que, para mim, soa como terapia de conversão? Grandes organizações médicas ao redor do mundo, incluindo a ONU, já classificaram isso como... Então, como você pode defender algo assim? Qual é a sua resposta para isso? Bem, Mav, deixe-me fazer uma pergunta. Qual é o seu padrão de moralidade? Olha, eu mesmo sou um humanista secular. Eu acho que todo mundo é inerentemente bom. O que você quer dizer com bom? Bem, obviamente tirar a vida de alguém é errado, porque se eu fosse e retirasse a vida do filho de alguém, então aquela mãe ou pai não teriam um filho, e eles estariam de luto. E isso causaria a eles um grande tumulto psicológico pelo resto de suas vidas e trauma. Eles terão que trabalhar isso na terapia. Então, objetivamente, podemos ver que psicologicamente eles não estarão muito bem. Então, claro, isso é objetivamente errado. Mas por que é objetivamente errado machucar as pessoas? Bom, se queremos nos unir como sociedade e trabalhar juntos como humanidade, precisamos de algum princípio moral comum que nos conecte, independentemente da existência de Deus. Mas qual padrão moral? Quero dizer, Hitler tinha um padrão moral bem rígido dentro da Alemanha. Por que ele estava errado? Bem, obviamente ele estava errado em muitos níveis. Quero dizer, o fato de ele ter tirado a vida de milhões de pessoas. Mas por qual padrão? Por que é errado fazer isso com as pessoas? Bem, vou dizer que, na minha experiência, se eu presenciasse isso com alguém, o que felizmente nunca aconteceu, graças a Deus, eu sentiria uma angústia imensa, pensando: uau, acabei de ver uma vida sendo tirada. Isso é algo terrível de se presenciar. Por exemplo, se alguém fosse atropelado por um carro tão rapidamente que você nem notasse a aproximação, isso certamente deixaria uma marca para toda a vida. Para mim, não é preciso atribuir essa reação à existência ou não de Deus. Do ponto de vista psicológico, meu cérebro interpretaria a situação como: acabei de ver um grande mal acontecer com outra pessoa. Exatamente. Você está mostrando como percebe quando algo não está certo. Mas a pergunta é: se não existe Deus, por que isso seria considerado errado? Não entendi. Pode repetir? Você está explicando uma das maneiras pelas quais você pode saber que algo está errado. A questão é: por que está errado se não há Deus? Bem, eu só acho que, como sociedade, não poderíamos simplesmente dizer: ah, deveríamos permitir assassinatos, deveríamos permitir que isso acontecesse. Porque, obviamente, a escravidão era errada, nós a abolimos. Ok. Você está trazendo todos os tipos de erros morais. Mas o que eu estou dizendo é que precisamos cooperar como raça humana, independentemente de haver um Deus ou não, porque a evolução incentivou a cooperação. Se eu compartilhar minha fruta com outra pessoa, ela vai sobreviver. Se eu cuidar de um idoso no meu clã, ele vai sobreviver. Se eu cuidar das crianças na minha vila, elas vão sobreviver. A raça humana vai sobreviver e se reproduzir, e, portanto, todos serão beneficiados com isso. Mav, a evolução é a sobrevivência do mais forte. Isso não é verdade. Há muito mais nisso do que você está falando. Você está super errado sobre isso. Desculpe, mas onde eu estou errado sobre a evolução ser a sobrevivência do mais forte? Você provavelmente leu a versão distorcida da evolução daquele cara que financiou a Arca de Noé em Kentucky. Eu realmente não acho que você conversa com biólogos ou realmente sabe o que está acontecendo, porque há muita coisa que vocês nem sequer consideram como realmente é. Espere, ok. Tem muita gente aqui atrás. Eu estou fazendo perguntas simples. Você veio com uma pergunta moral, e eu estou pedindo um padrão moral. Você não me deu um padrão moral objetivo.
De onde vem a moralidade objetiva se não há De Deus? dentro da nossa programação, de colaborar com outras pessoas. Há consequências negativas para quem tira a vida de alguém. Obviamente, negativo é um termo moral. Você está importando um padrão moral para o seu sistema ateísta e roubando de uma visão de mundo teísta. Isso não é verdade. Bem, desculpe. Mas você não tem padrões morais além do cristianismo. Há o budismo, o shintoísmo, há todos esses códigos morais de todo o mundo que eu li e importei. Eu vou ter que pedir para você se afastar do microfone, a menos que você me dê uma chance de responder. Então não há padrão moral objetivo, a menos que algum tipo de Deus exista. Tudo é apenas uma questão de opinião humana. Então, quando você segura uma placa dizendo que certas pessoas trataram mal as pessoas LGBTQ... Elas trataram. E há muita evidência para isso. Mav, você pode estar exatamente certo sobre isso. Eu sei que estou. Eu tenho experiências e dados para comprovar. Ok, bem. Sinto muito que as pessoas tenham te tratado mal. Mas você não precisa continuar espalhando esses pontos de vista preconceituosos no Facebook como você faz. É só um monte de desinformação. Você não tem ideia do sangue que tem nas mãos. Ok, você quer ter uma conversa ou só quer? Não, eu realmente só gostaria que você se desculpasse e percebesse que o que você está fazendo é prejudicial. Só há dano se Deus existir. Dano só é mal se Deus existir. Independentemente de Deus existir ou não... Obrigado, Mavi. Você não está interessado. Obrigado por vir. Ei, Mavi, se eu te desse um livro, você leria? Está no Audible. Eu tenho TDAH severo. Eu não tenho Audible comigo, mas está em algum tipo de formato escrito? Faz o seguinte. Se você voltar para a mesa do Texas Speech e der seu endereço de e-mail para o Evan, eu vou te enviar um e-mail pessoalmente. Ok, tudo bem. Obrigado. Antes de seguirmos para a próxima pergunta, quero aproveitar essa oportunidade para dizer que aprecio pessoas com diferentes pontos de vista, mas é importante que isso seja um diálogo, não um monólogo. Acredito que sim, pessoas LGBTQ já foram tratadas de maneira injusta, mas também vejo que hoje muitos cristãos estão passando pelo mesmo. Ambos os casos estão errados. Precisamos respeitar uns aos outros, mesmo quando discordamos. Mas aqui entramos em uma questão moral. O respeito só faz sentido se houver um padrão moral maior do que nossas próprias opiniões. Caso contrário, tudo se resume a pontos de vista individuais. Se alguém diz que ser gay é certo, isso é uma opinião. Se alguém diz que é errado, também é uma opinião. Então, qual é o critério que define o certo e o errado? Minha pergunta para quem discorda é: qual é o seu padrão moral? Se não há Deus, não há direitos garantidos para nada, nem para cristãos, nem para gays, nem para pessoas trans, nem para a humanidade em geral. No fim das contas, seria apenas uma questão de opiniões conflitantes. Quando um ateu fala sobre moralidade, eu sempre pergunto: qual é a base desse argumento? No final, o padrão moral usado nessa discussão é, na verdade, emprestado da própria ideia de Deus. É exatamente sobre isso que falo no meu livro Stealing from God: Why Atheists Need God to Make Their Case. Roubando de Deus. Porque ateus precisam de Deus para defender seu ponto. Podemos concordar com muita coisa que Mav disse sobre o fato de algumas pessoas terem sido tratadas de forma injusta. Mas, se não houver um padrão moral absoluto, que esteja acima de qualquer opinião pessoal e ao qual todos devemos obedecer, então, na prática, nada disso pode ser considerado realmente imoral. Consegue perceber esse ponto? Claramente aqui, vemos que Mav não quer pensar nem pelo lado racional. Ele está muito abalado emocionalmente. Diante disso, surge uma pergunta essencial: em que baseamos nosso senso de certo e errado? A fé cristã nos ensina que nosso valor e nossa moralidade não são definidos pela cultura, mas por Deus. Se não houver um padrão moral absoluto, tudo se reduz a opiniões passageiras. No entanto, a Bíblia nos mostra que existe um Deus justo e amoroso, que nos criou com propósito e nos chama para uma vida de santidade e respeito ao próximo. Muitas pessoas LGBTQ, por exemplo, já foram tratadas de forma injusta e excluídas da sociedade, o que não condiz com o amor de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, hoje vemos cristãos sendo ridicularizados por sua fé, pressionados a abandoná-la ou distorcê-la para se encaixar em novas ideologias.
Ambos os casos são errados. O verdadeiro cristianismo não impõe ódio nem relativiza a verdade. Ele chama para um amor que transforma e para uma verdade que liberta. É por isso que o apoio cristão é essencial nos dias de hoje. Em um mundo que frequentemente se perde em opiniões mutáveis, precisamos oferecer um refúgio baseado em um Deus imutável. Devemos ser luz para aqueles que buscam um propósito maior e estender a graça de Cristo a todos que desejam conhecê-lo. A pergunta que fica é: onde você tem buscado sua identidade e seu senso de certo e errado? Se não for em Deus, então qual é o padrão que realmente sustenta sua visão de mundo?